E aí galera, tudo bem com vocês? Essa é a terceira aula de uma série sobre acentuação. Na primeira, nós falamos sobre separação silábica, separação de sílabas. Na segunda, a gente falou sobre acentuação de monossílabos. E agora a gente vai falar de acentuação das palavras com duas ou mais sílabas. Se você perdeu as primeiras aulas, não tem problema. Aqui no card você vai achar link para a primeira e para a segunda aula. Na segunda aula ficou faltando o famoso resumão, né? Então eu vou começar por ele e vocês podem fazer anotações, mas é importante que vocês assistam a aula, independente de pegar o resumo. Então vamos lá. 1. Palavras de uma sílaba só nunca levam acento na letra I nem na letra U. 2. A, na, da e mais nunca são acentuadas. Todas as outras palavras de uma sílaba só, terminadas em A ou AS, têm acento. 3. A letra E e a letra O recebem acento agudo somente se tiverem o som aberto nas palavras monossílabas. 4. O S final das palavras não interfere nas regras de acentuação. Isso vai valer inclusive para as palavras que nós vamos estudar hoje, que são palavras com duas ou mais sílabas, tá? 5. Todas as palavras de uma sílaba só, terminadas em consoantes que não sejam S, claro, ficam sem acento. É isso aí, galera. Então a gente agora vai poder começar a estudar as palavras que têm duas ou mais sílabas. Mas antes de falar sobre a acentuação dessas palavras, tem duas coisinhas básicas que vocês precisam aprender. A primeira é a contagem de sílabas. E a segunda é a identificação da sílaba mais forte, a famosa sílaba tônica. A contagem de sílabas é bem tranquila. Normalmente a gente aprende a contar a palavra dessa sílaba aqui da esquerda para a direita. Mas agora a gente vai contar da direita para a esquerda, ou seja, da última sílaba para a primeira. Então quando a gente tem a palavra casa, por exemplo, a gente vai contar assim: sílaba 1, sílaba 2. Em casaco, sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3. Em casamento, sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3, sílaba 4. É claro que isso não vai alterar a quantidade de sílabas, mas vai alterar a posição em que cada sílaba está. Então, em casamento, por exemplo, a sílaba 2 seria a sílaba 3 se eu contasse daqui para cá. A segunda coisa que vocês precisam saber é sobre a sílaba mais forte. Vocês têm que saber identificar essa sílaba. E não é difícil. Veja bem, toda palavra tem uma e apenas uma sílaba mais forte, uma sílaba tônica. Então, da mesma forma que toda sílaba tem uma e apenas uma vogal, toda palavra tem uma e apenas uma sílaba tônica. Lembre que a sílaba é um impulso de voz, então a sílaba mais forte é aquela que tem o maior impulso de voz. Se você acha que não vai lembrar desse nome sílaba tônica, não tem problema. O que importa é você lembrar que toda palavra tem uma sílaba mais forte. Eu vou te mostrar como é que isso funciona com a historinha que aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu tinha um cachorro chamado Parede. É, isso mesmo, Parede. Um dia, Parede fez cocô no sofá dele e ele ficou enfurecido. Deu 3 sandalhadas no cachorro. Parede! Logo depois, ele ficou arrependido e tentou chamar Parede para brincar. Parede. Vem cá, Parede. Desculpa. Parede. Parede. Ô, Parede. Vocês estão vendo que quando ele dá 3 sandalhadas no cachorro, ele conta as sílabas? Cada sandalhada é uma sílaba. Parede. E logo depois, ele identifica qual é a sílaba mais forte da palavra parede. Quando ele chama parede, olha aí qual é que demora mais. Re. Sempre que você quiser identificar qual é a sílaba mais forte de uma palavra, transforma ela no nome do seu cachorro, chama essa palavra e você vai ver que a sílaba que demora mais é a sílaba mais forte ou sílaba tônica. Beleza? Vamos tentar identificar nas palavras que a gente já usou como exemplo aqui. Em casa, a gente tem casa, sílaba
2 mais forte. Em casaco, a gente tem casaco, sílaba 2 mais forte. Em casamento, temos casamento, sílaba 2 mais forte. Bom, agora que você já sabe contar as sílabas e já sabe identificar qual é a mais forte, a gente está preparado para começar a falar de acentuação. Para saber se você deve ou não acentuar alguma palavra, a gente vai fazer uma verificação em 2 etapas. A etapa 1 consiste em identificar as letras finais dessa palavra. E a etapa 2, identificar a sílaba mais forte dessa palavra. Para essa primeira etapa, a gente vai dividir os finais de palavras em 3 grupos. Essa é a forma mais simples de analisar os finais de palavras. Olha que legal! O grupo 1 é o grupo da regra geral. É o grupo das palavras que terminam em A, E e O. A gente já viu esse conjunto de letras nos outros vídeos. O grupo 2 é o grupo das palavras terminadas em I, U e consoantes. Também já vimos isso nos outros vídeos. E o grupo 3 é o grupo das palavras terminadas em EI, EL e OI. Vamos ver os exemplos de cada um desses grupos. O grupo 1 é o grupo das palavras terminadas em A, E e O, que podem ser seguidas ou não de S ou M no final. Olha os exemplos. Casa ou casas, tanto faz, termina com A ou S. Tarde, tardes, EOS. Bolo, bolos, OOS. Faça, façam, A ou AM. Come, comem, E ou EM. Galera, prestem atenção nessas palavras: batom, cupom, crepom, edredom, garçom, maçom e marrom. Como vocês estão vendo, elas terminam em O, seguido de M. O esperado para essas palavras era que, sem acento, a sílaba 2 fosse a mais forte, por elas pertencerem ao grupo 1. Porém, como vocês já devem ter percebido, a sílaba mais forte é a 1. Todas essas palavras terminadas em OM, que são pouquíssimas, basicamente são essas que eu falei para vocês, têm a sílaba 1 mais forte. As outras palavras terminadas em O, acompanhadas ou não de S, seguem a regra geral do grupo 1. Perceba que nenhuma dessas palavras recebe acento. E perceba também que todas as palavras têm a sílaba 2 mais forte. Nós já identificamos que em casa nós temos 2 sílabas e a 2 é a mais forte no começo do vídeo. E vocês podem aplicar a mesma regra para todas essas palavras e perceber que sempre a sílaba 2 vai ser a mais forte. Então aqui já está nascendo uma regrinha. Nas palavras do grupo 1, quando a sílaba 2 é mais forte, não precisa de acento. Legal! Agora a gente vai ver alguns exemplos do grupo 2. O grupo 2 é composto pelas palavras que terminam em I, U e consoantes, seguidas ou não também de S ou M. Vamos ver os exemplos? No grupo 2, nós temos comi, comum ou comuns, Brasil, abacaxi, abacaxis, boletim, boletins e capaz como exemplos. Então a gente vê que o grupo 2 é o exato oposto do grupo 1. Outra coisa interessante é que, assim como no grupo 1, eu trouxe exemplos de palavras para o grupo 2 sem acento. E todas essas palavras do grupo 2 têm a sílaba 1 mais forte, quando ela não tem acento. Com mi, olha aí, essa é a sílaba 1, essa é a sílaba 2. E a mesma regra vai se aplicar a todas as outras palavras. Comum, Brasil, e assim por diante. Vamos ver agora o grupo 3. No grupo 3, a gente vai ter as palavras terminadas em EI, EL e OI, seguidos ou não de S. Essas terminações não são seguidas de M, tá? Então elas podem ou não ser seguidas de S e a regra de acentuação continua a mesma. Olha aí, fiéis, chapéus e heróis. Veja que eu já coloquei acento nessas palavras. E veja também que todas elas têm a sílaba 1 mais forte.
A sílaba que recebe o acento agudo sempre é a mais forte, beleza? Mas o que define a acentuação dessas palavras não é o fato de a sílaba ser a mais forte. Essas palavras recebem acento porque a gente tem na sílaba final uma vogal aberta. Então vamos ver palavras que têm as mesmas terminações, mas com as vogais finais fechadas. Olha aí, falei, comeu, depois. A sílaba continua sendo a sílaba mais forte, mas aqui nós temos o E fechado, aqui nós temos aberto, aqui nós temos o E fechado, comeu, e aqui aberto, chapéu. E aqui nós temos o O fechado, depois, e aqui aberto, é ROI. Então, galera, a etapa 1, análise das letras finais, já está ok. A gente separou as palavras em 3 grupos de acordo com as letras finais dessas palavras e vimos exemplos de cada um desses grupos. A etapa 2 é mais simples e eu já ensinei. É a identificação da sílaba mais forte. Então agora preste atenção que você vai ver a mágica acontecer. Nunca mais você vai errar acento. Não me diga! Olha aí, as palavras do grupo recebem acento se a sílaba é a mais forte. As palavras do grupo 2 recebem acento se a sílaba 2 é a mais forte. E as palavras do grupo 3 recebem acento se E e O tiverem o som aberto. Então vocês já podem anotar aí essas 3 regrinhas, porque isso aí vai servir para a maioria das palavras da língua portuguesa. Vamos analisar agora os pares e verificar como é que isso funciona. Olha aí o grupo 1. A gente já viu que as palavras desse grupo não levam acento quando a sílaba 2 é a mais forte. Isso quer dizer que essas palavras sempre vão receber acento na sílaba se ela for a mais forte. Vamos ver os exemplos e comparar. Olha aí que coisa mais fácil. Todas as palavras pertencem ao grupo 1, porque têm as mesmas terminações. Só que desse lado, a gente tem as palavras que têm a sílaba 2 mais forte. Por isso elas não são acentuadas. Sílaba 2, sílaba 2, sílaba 2, sílaba 2, sílaba 2, mais forte. E desse lado, a gente sempre tem a sílaba mais forte. Xará ou xarás, sílaba mais forte. Café ou cafés, sílaba mais forte. Vovó ou vovós, sílaba 1. Falarão, sílaba 1. Também, sílaba 1. Sabendo isso daqui, você já consegue acentuar ou não a maioria das palavras da língua portuguesa, tá? Então preste bem atenção nessa parte. Vamos ver agora o grupo 2. O grupo 2 é o grupo de palavras terminadas em I, U e consoantes, também seguidas ou não de S ou M. Sem acento, essas palavras têm a sílaba mais forte. Olha os exemplos. Aqui estão de novo os exemplos que a gente viu no começo. Só marcando aqui a sílaba como a sílaba mais forte, seja no singular ou no plural, tá? E o que acontece quando as palavras desse grupo têm a sílaba 2 mais forte? Bom, aí a gente precisa acentuar. Olha os exemplos. Aqui estão algumas palavras do grupo 2, terminadas em I, U e consoantes, que têm a sílaba 2 mais forte. Então, essas palavras sempre vão receber acento na sílaba 2. Táxi ou táxis, álbum ou álbuns, fácil ou fáceis. As palavras terminadas em IM ou Z não têm a sílaba 2 mais forte. Então, sempre a sílaba vai ser a mais forte. Você não precisa se preocupar com a acentuação dessas palavras. Beleza. Bom, só falta agora o grupo 3. No grupo 3, como a gente já viu, sempre a sílaba é a mais forte. O que diferencia as palavras com acento das palavras sem acento é a abertura da letra E e da letra O. Então aqui a gente tem fiéis, chapéu ou chapéus, herói ou heróis. Aqui a gente tem falei, comeu e depois. Sílaba é mais forte em todos os casos, mas aqui a gente tem E aberto, aqui a gente tem E fechado. Aqui a gente tem E aberto e aqui a gente tem E fechado. Aqui a gente tem O aberto e aqui a gente tem O fechado. Vale a pena lembrar que o S no final das palavras não interfere na regra de acentuação, tá bom? Então a regra vai ser a mesma, independente se a palavra tem ou não o S no final. Bom, então essa é a parte tranquila. Mas mais tranquilo do que isso é quando a sílaba 3 é a mais forte. Vamos ver? Bora! Galera, toda vez que a sílaba 3 for mais forte, você vai colocar acento nela.
não tem exceção. Então eu só vou colocar os exemplos aqui para ilustrar. Mas você já pode anotar aí. Toda vez que a sílaba 3 for a mais forte, ela recebe acento. Beleza? Olha aí. Música, árvore e pálido. Sílaba 3 mais forte, ela leva acento, independente do final. Tá bom? Então você já pode passar para a etapa 2, que é a identificação da sílaba mais forte. E se for a 3, você nem precisa se preocupar com as últimas letras dessa palavra. Então, galera, vamos fazer um resumão do que a gente viu nessa aula. Na próxima aula, a gente fecha essa série sobre acentuação com os casos especiais do acento agudo. E o resumão dessa aula é o seguinte. 1. As palavras do grupo 1 recebem acento quando a sílaba 1 é mais forte. 2. As palavras do grupo 2 recebem acento quando a sílaba 2 é a mais forte. E 3. As palavras do grupo 3 recebem acento se E ou O forem abertos, tiverem o som aberto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Se você ficou com dúvida, se não entendeu alguma coisa, se alguma explicação não ficou clara, ou se você sentiu falta de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu quero deixar um agradecimento aos colegas da UFBA, em especial ao professor Henrique Menezes, que tem dado o maior suporte na construção dessa série. E eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo.